Vocês sabem que pregar na carta de Tiago não é muito fácil. Não é fácil porque Tiago é uma carta dura, com mensagens duras. Porque nós precisamos de quando em quando sermos colocados na força, na forma, à força. A nossa tendência é buscarmos aquilo que é mais confortável para nós. E ser crente de verdade não é muito confortável. Ser cristão para valer, levar a sério as coisas que Jesus Cristo disse, levar a sério a palavra, fazer aquilo que Deus espera de nós nas mais diversas áreas da nossa vida, não é fácil. Então existe uma tendência natural do nosso coração pecaminoso de irmos buscando alguma coisa que seja mais tranquila, menos exigente, mais confortável para nós. Mas Deus não nos chama para termos uma vida confortável, apesar do título da mensagem de hoje. Aprendendo a ser rico. Aprendendo a ser rico. O pressuposto da minha mensagem hoje é que nós todos aqui já somos ricos, ok? E eu não diria isso em qualquer lugar. Eu não diria isso em qualquer contexto. Existe pobreza em níveis absurdos ao redor do mundo. Mas nós aqui ninguém aqui tem enfrentado pobreza grave. Claro, problemas financeiros de vez em quando existem, e às vezes mais do que de vez em quando. Mas todos nós temos mais do que o necessário para sobreviver. Mensagem de hoje, na verdade, serão duas mensagens em uma só, então é bom que eu entre logo no texto. Primeiro nós vamos ver como que nós devemos viver para com Deus de forma a não pecarmos por omissão. Ou seja, sermos omissos em algumas coisas que Deus quer que façamos. E a segunda parte é o que nós devemos fazer para não pecar por comissão, aquilo que nós, de fato, fazemos. Então, a primeira parte é essa daí, vou viajar e fazer dinheiro. Eu estava dando uma pesquisada ontem na internet. O mundo das viagens de negócio movimenta bilhões de dólares. Existem sites que mostram essas estatísticas. Os números são assustadores. Quanto se gasta com viagens de negócios? Então é possível que vocês passem por isso. Nós temos gente hoje ausente da igreja porque está em viagem de negócios. Temos outros que de vez em quando estão ausentes por causa de viagens de negócios. E de quando em quando, todos aqui fazem alguma viagem para resolver alguma coisa. E a questão é, até isso tem a ver com a minha vida cristã? Até o jeito que eu faço uma viagem de negócios? Deus se interessa até por isso na minha vida? Sim, Deus se interessa até por isso. E é isso que esse texto ensina. O texto diz assim, atendei agora, prestem atenção agora, vós que dizeis. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante, e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais ou vos orgulhais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância ou todo orgulho semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Não é interessante ler a respeito de viagens de negócios há 2000 anos atrás?
Parece uma coisa tão contemporânea. Iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Sim, isso acontecia na época do Império Romano. O contexto é esse daí, o comércio de longa distância no Império Romano era uma coisa muito comum. Imaginem que Roma era uma cidade de 1 milhão de habitantes. A gente está falando do século I. E já existia uma Roma com 1 milhão de habitantes. Sabe o que acontece quando você põe no século I 1 milhão de pessoas numa mesma cidade? Essa cidade não é autossustentável. Essa cidade precisa de gente trazendo coisas, porque senão a cidade vai entrar em colapso. E de vez em quando Roma entrava, de fato, em colapso. Então, o que acontece é que existia muita gente que viajava de outras partes do Império Romano até Roma para trazer comida. Só que os romanos tinham também uma coisa. A high society romana, os poderosos de Roma, eles gostavam de ter itens que pouca gente tinha. Então era muito comum na High Society romana você importar um copo que veio da China. Você sabia que já existia China? Bem, que sabia que existia, você sabia, mas sabia que existia comércio entre Roma e China? Assustador, não é? Isso acontecia. É claro que o comércio mais comum era o comércio ali das regiões do Império, da África, da Alemanha, de outras partes do Império, aqui trazendo mais tudo vindo para Roma. Mas o fato é, existia muita viagem. Por exemplo, qual era a vendedora de púrpura mesmo? Nada. Não, Tiatira, ela era da cidade de Tiatira. Lídia. Lídia era uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e vivia andando de um lugar para o outro. Aliás, púrpura era uma tinta que se encontra dentro da ostra. Por isso é que só o imperador, os senadores e os cônsules usavam. O imperador se vestia todo de púrpura, para mostrar que ele era muito rico. Os senadores usavam parte púrpura e os cônsules usavam só uma faixa púrpura, para mostrar riqueza, e assim era o Império Romano. Então, todas essas coisas faziam com que houvesse muito comércio exterior no primeiro século, gente viajando de tudo que é canto para tudo que é canto, fazendo comércio. Então, quando Tiago fala a respeito, vocês fazem os planos, eu vou viajar para a cidade tal, ali eu vou passar um tempo, e eu vou fazer negócios, e eu vou fazer dinheiro, essa era uma realidade comuníssima da época. E uma realidade tão comum também da nossa época. Aliás, demorou-se muitos anos, em torno de 1.600 anos, para a gente voltar para o nível de desenvolvimento que havia em Roma no século I. Ok? O mundo deu vários passos para trás daquilo que era Roma, vários passos para trás até a Revolução Industrial, mais ou menos, quando o mundo começou a ficar avançado de novo do jeito que era naquela época. Então existem muitas coisas semelhantes. E os cristãos, para quem Tiago escreve, eram pessoas, vários deles, havia na igreja de Tiago, tanto gente bem de vida, quanto gente bastante pobre. E esses que eram bem de vida eram essas pessoas que faziam esses tipos de planos, que planejavam, eu vou para a cidade tal, eu vou fazer muitos negócios, eu vou ficar muito rico, eu vou fazer uma poupança muito grande, eu vou ter uma aposentadoria maravilhosa. Eles tinham vários planos, não muito diferente da gente, não muito estranho isso tudo para a gente. Qual é o problema, então? O que o autor, o que Tiago está combatendo nesse texto? Qual é o problema? Existe algum problema de fazer planos? É pecado fazer planos? Quem acha que é pecado fazer planos, levante a mão. Não, não é pecado fazer planos. A Bíblia não tem problema nenhum em você planejar. Pelo contrário, Provérbios até diz que é muito bom planejar, diz que a pessoa previdente, a pessoa que se prepara para as coisas, etc. e tal. Agora, qual é o problema, então? Qual é o pecado? O pecado é a independência de Deus. É esse o X da questão.
É esse o cerne da questão sobre a qual Tiago está tratando. Era o problema de fazer planos desconsiderando a existência e a soberania de Deus. Eu me incomodo um pouco com alguns planos que dizem respeito a... Eu vou ser muito claro, ok? Eu vou ser claro. Eu me incomodo um pouco com algumas histórias que eu já ouvi a respeito da vinda de pessoas aqui para os Estados Unidos. Uma decisão. Eu já vi, nós vimos, gente falando assim, Deus mandou eu ir com a minha família para os Estados Unidos. E aí eu contratei um coiote e eu fui. E lá no México me pegaram. Ó, pastor, eu tô com um negócio aqui, ó. Como que é o nome daquilo? A tornozeleira. Eu tô com a tornozeleira aqui. Mas, graças a Deus, eu tô aqui. Assim, será? Será que é Deus? Será que é o Senhor que faz esse tipo de coisa? Vocês não fazem ideia quantas ligações nós já recebemos de pessoas querendo vir para cá. Pastor, eu acho que Deus me mandou ir aí. O que a gente pode fazer para ir aí? E aí você vai conversando, os planos têm mais de gente, de homem, do que do Senhor. Planos feitos independentemente da vontade de Deus. O que Tiago está combatendo é o secularismo. É um cristianismo separado da vida profissional. Quando uma pessoa diz assim, hoje ou amanhã eu vou para a cidade tal, eu vou ficar 1 ano, eu vou negociar, eu vou ter muitos lucros, é possível que esse discurso esteja revelando um coração que deixa Deus de fora da vida profissional. Aliás, isso é muito comum. Isso é uma consequência de um erro lá da Idade Média, chamado ascetismo. Os ascetas são aqueles, lembra dos monges que ficavam em algum lugar, eles iam para um lugar bem sem ninguém, e ficavam ali orando 18 horas por dia, às vezes se autoflagelando, tudo mais. Porque nesse tipo de pensamento, para viver uma vida cristã de verdade, você precisa largar o mundo. É como se houvesse uma dicotomia radical entre aquilo que tem a ver com Deus e o resto da minha vida. Casamento, vida profissional, criação de filhos e aqui a minha vida com Deus. O problema é que Deus nunca ensinou isso na palavra. Deus nos convida a termos uma vida integral diante dele. Nosso casamento é para a glória de Deus, nossa vida profissional é para a glória de Deus, o jeito que nós criamos os nossos filhos é para a glória de Deus, deveria ser pelo menos. E será quando a gente obedecer o que Deus manda a gente fazer na criação dos nossos filhos. Se a gente não obedece, não glorifica a Deus. E não dá certo também. Então, o que Tiago está combatendo é o secularismo. É essa tendência cristã, já desde o primeiro século, de adorar a Deus no domingo, buscar a Deus quando se tem problemas, mas esquecer da existência de Deus no resto da semana, ou quando está tudo bem, ou quando eu estou fazendo os meus planos. O problema, portanto, não tem a ver com o discurso, mas sim com o coração. É possível que alguém diga essa mesma expressão, hoje ou amanhã eu vou para a cidade tal, eu vou passar lá 1 ano, eu vou negociar e eu vou ter lucro. É possível que alguém fale essa mesma coisa, mas com o coração diante do Senhor. Porque ele não está ensinando que a gente tem a obrigação de tudo que a gente fala, a gente falar se Deus quiser. O exemplo que eu vi de um pastor pregando sobre esse assunto foi, me passa o suco do outro lado da mesa. Se Deus quiser eu passo. Não é assim. O se Deus quiser não se aplica nesse tipo de questão. Não é para a gente papagaiar uma coisa que não tenha sentido de fato. O que ele está combatendo é essa questão da independência de Deus, o secularismo e como é que está o seu coração. No seu coração, você se lembra de Deus? Quando você faz os seus planos, quando você faz o seu orçamento. Fazer orçamento é bom, viu, gente?
Tem famílias que não fazem, deviam aprender a fazer. Planejar é bom e bíblico. Só que quando nós planejamos, Deus tem que ser o Senhor dos nossos planejamentos. E é isso que Tiago está brigando com os seus membros, com os membros da sua igreja, com as suas ovelhas. O problema não são os planos, nem os lucros, mas fazê-los sem se submeter a Deus. Olhem só, Tiago, vamos voltar para o texto. Olhem só como Tiago trata do assunto. Primeiro, qual é o problema de tratar desse jeito? Versículo 14. Vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. É muita petulância vocês fazerem planos como se vocês soubessem o amanhã. É muita petulância eu fazer planos para a minha vida como se eu conhecesse todas as coisas. Eu não sou onisciente, Deus é. Então os meus planos têm que refletir a minha falta de onisciência, a minha pequenez. E ele deixa isso mais explícito quando ele diz assim: o que é a vossa vida? Vocês são apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Essa é dura, não é? Essa dói. Vocês estão achando que vocês podem fazer grandes planos? Vocês são que nem uma neblina. Já viu neblina? Já acordou cedo para ver neblina? É bonito, eu gosto de neblina. Mas, de repente, foi. E a nossa vida aqui nessa terra é assim. De repente, foi. Quando você menos espera, já... Mas onde que foram os últimos 45 anos? Onde eu estava? Onde eu estava que já passaram-se 60 anos? A vida passa. Aliás, tem um verso bíblico que eu gosto muito que diz assim: a vida passa e nós voamos. Falando sobre a brevidade da vida. Acho que é o Salmo 90. Então, os nossos planos têm que refletir uma consciência da nossa finitude. Nós vamos passar brevemente por essa terra. E essa vida, comparada à eternidade, imaginem se em todo esse teto aqui tivesse um pontinho azul, um ponto azul. E o resto do teto inteiro, pontos vermelhos. Só um pontinho azul e o teto inteiro com pontos vermelhos. Essa tua vida é o ponto azul. A eternidade é o resto. E a gente faz planos para essa vida como se essa vida fosse a coisa mais importante de todas. O importante é o resto. O importante são os pontos vermelhos, inacabáveis. Essa vida é só para a gente investir para que a outra, que vai durar para sempre, seja boa. Tiago apresenta então, como é que a gente deve fazer, Tiago? Versículo 15, ele diz: em vez disso, vocês deviam dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isso ou aquilo. Ou seja, como que eu resolvo o problema da minha independência de Deus? Eu resolvo trazendo Deus para o centro dos meus planos. Eu resolvo o problema da independência de Deus reconhecendo que Ele é o Senhor soberano, infinito, eterno, e que Ele é quem vai dar a última palavra. Deus tem o direito de dar a última palavra nos seus planos? Tem mesmo ou não tem? Não sei. Não sei. Tem hora que a gente planeja e se sai dos trilhos, a gente fica bravo pra caramba. Quem teve o direito de mudar os meus planos? Meus planos estavam tão bem feitos. Deus tem que ter a liberdade de mudar os nossos planos radicalmente e completamente. Ele tem que ter esse direito. Porque no final das contas ele tem. Reconheça você ou não, aceite você ou não. Ele tem esse direito e ele faz uso
desse direito. A hora que ele quer, do jeito que ele quer. Ele faz uso dessa liberdade que ele tem de dirigir a tua vida de acordo com aquilo que ele pensa ser melhor para você. A esperteza espiritual é a gente descansar, então, nas mãos dele. Faça planos. Faça os seus planos. Mas descanse nas mãos soberanas dele, sabendo que ele vai dirigir para o melhor aquele plano ruinzinho que você fez. Porque o dele vai ser o plano perfeito. Pode ser até que o seu plano seja bom e ele te dê a graça de fazer quase tudo igual àquilo que você estava pensando. Agora Tiago vai revelar qual é o problema subjacente do coração. Ok? Então, a boca estava dizendo, hoje ou amanhã eu irei para a cidade tal, eu vou passar um ano, eu vou negociar, eu vou ter lucros. Qual é o problema do coração? Qual é o pecado que estava por trás desse jeito de falar, independentemente de Deus? Tiago revela isso no versículo 16. Agora, entretanto, vós vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Então, o problema é, de novo, não devia ser novidade, porque Tiago inteiro é esse o problema. Orgulho. O problema é que nós queremos nos assentar no trono do rei. E ali a gente dá ordens, ali a gente determina, ali a gente manda, ali a gente acha que tem o direito de definir o que vai acontecer conosco e com os outros. Esse é o problema. O problema é a jactância. O problema é a arrogância. O problema é a pretensão de sermos poderosos o suficiente para definirmos aquilo que nós não temos o poder para definir. O problema, de novo, é independência de Deus. Ou seja, é eu achar que eu sou Deus e eu não preciso dele, a não ser nos casos mais graves, mas no dia a dia eu não preciso. Esse é o erro, esse é o problema. Tiago diz, toda jactância, todo orgulho semelhante a essa é maligna. Isso vem do inferno, isso vem do diabo. Esse modo de pensar, ele não reflete Deus, ele reflete o mal. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Se você sabe que Deus é soberano, se você sabe que Ele tem a palavra final nos seus planos, se você sabe que você é como uma neblina, vai passar, e é rápido, como a gente passa rápido. Se você sabe disso, e que Deus, por outro lado, é essa rocha eterna, inabalável, se você sabe de tudo isso, mas não reconhece isso no seu dia a dia, nos seus planos, no seu jeito de viver, no seu jeito de fazer o seu orçamento doméstico, no seu jeito de fazer os seus planos profissionais, de ver a tua carreira, se você sabe de tudo isso, mas isso não impacta a tua vida diária ou cotidiana, então você está em pecado. Ok? Essa é a primeira parte. É Tiago nos falando sobre o pecado da omissão. É saber da grandeza de Deus, mas viver como se nós fôssemos maiores do que Ele. Solução de Tiago. Lembre-se da brevidade e fragilidade da vida. Se a gente lembrasse mais disso, nós evitaríamos um monte da chamada crise da meia-idade. Um monte. Se a gente colocar esse texto em prática, você vai evitar radicalmente a crise da meia-idade. Ok? Submeta seus planos à vontade soberana de Deus. E se você sabe que Deus é tudo isso, então comece a viver à luz dessa grandeza do nosso Deus. Tiago 5, versículos 1 a 6, última parte que a gente vai ver de Tiago hoje. O texto bíblico nos diz assim: atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós, e aqui fica mais grave ainda, contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Assim, gente, por que tanta maldição? Agora ele vai explicar o porquê de tanta maldição. Tesouros acumulastes nos últimos dias.
Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que foi por vós retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, folgadamente, gostosamente, chiquemente sobre a terra. Tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele faça resistência. A Bíblia fala muito a respeito de justiça social. Infelizmente, as igrejas mais tradicionais, Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, falham, muitas vezes, o mais comum é que elas falhem ao não abordar esse assunto. O assunto que é tão comum na Bíblia, acerca da justiça social. O que Deus quer de nós como cristãos com relação à sociedade, às injustiças que existem, às opressões sociais que existem. Então, Tiago trata também desse assunto, e como eu já disse para vocês, ele tinha algumas pessoas bastante bem de vida na igreja dele, então ele vai muito duro, ele fala de maneira muito dura com essas pessoas. Atendei agora, ricos. Vejam, chorai lamentando por causa das desventuras que vos sobrevirão, ou seja, vocês que são ricos, podem começar a chorar. É claro que Tiago está falando com aquela sociedade, mas se alguma coisa que ele fala se aplica para você, então você tem que tomar cuidado também. Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das desventuras que vos sobrevirão. Tiago deixa certo que aquele povo vai sofrer chumbo grosso da parte de Deus. Desventuras, coisas ruins virão sobre vocês. As vossas riquezas estão corruptas, as vossas roupagens comidas de traça, o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós outros, e aí vem a parte mais dura, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Ou seja, o mesmo ouro que está corroendo o ouro, mesma ferrugem que está corroendo o seu ouro e a sua prata, o próximo passo é que ela venha e corroa a sua carne. É duro. Tiago está sendo extremamente duro. Ok? E isso vai acontecer, essa ferrugem vai vir com a voracidade do fogo. Extremamente duro. E agora ele explica. Por que toda essa dureza, Tiago? Tesouros acumulastes nos últimos dias. E aqui você vai ticando, vai pensando, eu sou culpado disso ou não? Até que ponto eu tenho acumulado demais? Existe isso? Acumular demais para mim mesmo? Até que ponto é previdência e segurança? E até que ponto vira cobiça e colocar a segurança no dinheiro ao invés de em Deus? É sobre isso que Tiago está falando. Vocês têm acumulado tesouros nesses últimos dias. E em contrapartida, o verso 4, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. A sociedade romana tinha 90% de pessoas pobres, mas pobre em Roma, no Império Romano, é assim: alguns dias do ano ele não vai ter o que comer. Ok? O pobre de Roma, ele vive na linha da subsistência. Ou seja, ele às vezes tem o que comer, às vezes não tem o que comer. É assim, a pobreza em Roma, em geral, é assim. E 90% da população vive desse jeito. 9% da população é mais ou menos classe média. Ok? Tem uma certa segurança, tem certeza que vai ter comida todo dia e tem uma certa segurança e certos luxos. 1% da população romana é de gente rica. Gente rica. Rica mesmo. Rico para valer. E a coisa principal desses 10% era que eles tinham terras. A grande riqueza no Império Romano era ter
terras. E é sobre isso que Tiago está falando. Os salários dos trabalhadores que fizeram a colheita nos vossos campos e que foi retido por vocês por meio de fraude, esse salário está clamando. Gente, injustiça cometida não passa à toa diante de Deus. Seja você um opressor, seja você um oprimido, tenha certeza disso. Toda injustiça Deus vê e a injustiça clama ao Senhor. Deus fica movido por essas coisas. O outro problema, os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Ou seja, aquelas pessoas que tinham muito dinheiro e vários campos, várias terras, a coisa mais comum era eles sublocarem as terras que tinham, num sistema de colonos, né? Eles sublocavam para colonos, e esses colonos iam fazer a terra produzir e pagavam grande parte da colheita para os donos da terra. Mas eles faziam isso de tal forma que o dono da terra, ele emprestava a terra, e o combinado era um tipo de combinado que, no final das contas, o colono, no final do ano, ia estar devendo para o dono da terra. Então, ao invés dele ter tido o seu lucro, ele ia ter sobrevivido, mal e mal, e ainda ia ficar devendo. Mais um ano, ele ia ficar devendo mais ainda. Terceiro ano, ele ia ficar devendo mais ainda. E desse jeito, por meio de débitos infindáveis, eles se tornavam escravos daquelas pessoas. Situação extremamente comum, ok? Extremamente comum lá no primeiro século. E enquanto isso, as pessoas que estavam do outro lado, o texto diz, vocês têm vivido regaladamente, ou seja, vocês têm de tudo, do bom e do melhor, vocês têm obras de arte na casa de vocês, só que a obra de arte deles era muito mais chique do que a nossa, ok? As pessoas ricas da nossa época, elas pegam e compram um quadro de alguém famoso. Lá no primeiro século eles eram mais chiques, eles contratavam uma pessoa famosa para pintar a parede e o chão. Okay? Era assim que funcionava. Então, a obra de arte é exclusiva mesmo, não dá nem para tirar. E, aliás, tem resquícios dessas coisas encontrados pela arqueologia lá em torno do Império Romano, nos vários lugares, nas vilas grandiosas nas quais os ricos moravam. Então, quando Tiago diz, vocês têm vivido regaladamente, vocês têm vivido com luxo, com sobra, é sobre isso que Tiago está falando. Vocês têm vivido nos prazeres, vocês têm engordado o vosso coração no dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Talvez você esteja pensando, gente, que povo terrível, né? Ainda bem que eu não faço essas coisas. Ainda bem que eu não faço essas coisas. O mundo mudou. O mundo mudou. Não é todo mundo agora que tem... Não são todas as pessoas ricas que têm um campo e trabalhadores para si. Poucos de nós devem ter trabalhadores que trabalhem só para si. Ok? Aqui. O problema é que nós hoje vivemos numa sociedade globalizada onde existe injustiça social de monte. E muitas vezes nós, de alguma forma, às vezes até sem saber, tiramos proveito disso. Então hoje, ontem, esses últimos dias eu gastei tempo, e já fiz isso em outros momentos, estudando escravidão da nossa época. Calcula-se, saiu um relatório ano passado da ONU e de duas outras instituições, outras ONGs que estudam isso, calcula-se que hoje, existam 40 milhões de escravos ao redor do mundo. 40 milhões de escravos. Essas pessoas trabalham. O documentário que eu assisti hoje, por exemplo, existe um país chamado Benin, na África. Existe o outro país, que eu não vou lembrar o nome agora. Burkina Faso. E esses dois países são celeiros onde pessoas vêm, roubam crianças e vendem por 290 euros para a Costa do Marfim. E aqui na Costa do Marfim, essas crianças compradas por 290 euros vão trabalhar nas plantações de cacau. E essas plantações de cacau, 72% de todo o cacau vendido no mundo vem da Costa do Marfim.
72% de todo o cacau vendido no mundo vem da Costa do Marfim. Grande parte das fazendas são fazendas onde tem trabalho escravo infantil. E as grandes corporações compram. O quilo de chocolate é vendido da fazenda por o quilo de cacau purinho é vendido por $1. E aí ele vem para um outro pessoal que processa, e aí é vendido por $2,50. O quilo de cacau bom é vendido por $2,50. Então, quando nós ou ignoramos, ou sabedores disso não nos importamos, existe algum nível no qual nós estamos nos comprometendo. Se o chocolate Nestlé que eu como, se existe escravidão por trás disso, desse chocolate, e eu estou falando Nestlé porque Nestlé até já chegou a admitir o problema. Okay? Aliás, em 2001, as companhias de chocolate se juntaram e falaram: nós vamos combater essa escravidão até 2008. Okay? Então, todas as empresas de chocolate, as maiores do mundo, falaram: a gente sabe que existe o problema e a gente vai acabar com esse problema nos próximos 7 anos. O que já é um tempo absurdo. Não é? Se você pensa na criança de 12 anos que está sendo arrancada lá do contexto dela para um lugar onde ela não fala a língua, não fala nada e vai viver aqui, 7 anos é um tempo absurdo. Mas ok, eles assinaram esse acordo, que em 7 anos eles acabariam. Esse documentário que eu assisti foi de 2010. As situações são muito parecidas ainda. A China, essa eu li, eu acho que foi no Financial Times que eu li hoje. A China está querendo mudar a lei trabalhista dela, para dar um pouquinho mais de qualidade de vida para os seus trabalhadores. Porque você sabe que na China eles recebem, mas o que eles recebem é análogo, a situação é análoga à escravidão. Okay? Embora exista lá a CLT deles, existe, mas ela é totalmente desfavorável para o empregado. Então a China está querendo mudar. As grandes corporações do mundo inteiro estão dizendo à China para não fazer isso. Porque senão eles vão tirar suas empresas de lá. Empresas como a C&A lá do Brasil, a H&M daqui, a Nike. Nike tem um problema sério de escravidão na sua linha de produção. Eu não estou dizendo que a Nike compra escravos. Não é isso. Mas na linha de produção, que você tem, às vezes, 12, 15, 20 empresas até chegar o produto que você compra na Nike, nessas empresas, aqui no começo desse trajeto, existe escravidão, e escravidão grave. Outra da Nestlé, barcos pesqueiros. Isso é outra. Você encontra tudo isso na internet, ok? Muito bem documentado, e eu fui eliminando as coisas sensacionalistas e pegando só as coisas mais sérias a respeito de tudo isso, porque tem muita gente que abusa desse assunto politicamente também, ok? Mas essa é fato. Também Nestlé, contratando barcos que usam de trabalho escravo. Então, as pessoas ficam acorrentadas no barco. Eu estou falando de trabalho escravo, é trabalho escravo mesmo. As pessoas ficam acorrentadas no barco e pescando. Tem gente que já vive nisso há 7 anos, 8 anos. E quando um desses trabalhadores cai no mar, esqueça. Por lá mesmo ele fica. Então, existe primeiro, existe pobreza num nível absurdo no mundo. E nós, às vezes, no nosso conforto das nossas sociedades civilizadas, seja aqui, seja nos grandes centros no Brasil, a gente, às vezes, não quer nem pensar nisso, não quer nem lembrar que essas coisas existem. Segundo, as coisas que nós compramos, muitas vezes, elas estão manchadas com escravidão, com sangue e com injustiça social num nível escandaloso. O que nós, como cristãos, devemos fazer à luz disso? Será que, em alguma medida, o que esse texto está dizendo se aplica a nós? Ainda que nós não estejamos fazendo diretamente,
Mas será que a nossa indiferença para essa realidade social, para essas injustiças sociais, não nos torna, em alguma medida, culpados disso? De engordarmos o nosso coração em dia de matança? De estarmos muito tranquilos e confortáveis, ajuntando os nossos tesouros, acumulando os nossos tesouros, enquanto tem gente passando por situações terríveis? O nosso cristianismo tem que fazer alguma coisa a esse respeito. E notem que não é só Tiago que diz esse tipo de coisa. Nós encontramos o seguinte nas Escrituras. Mateus, por exemplo, Jesus disse: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Tipo de versículo que não é muito enfatizado, né? Não é muito enfatizado. É Jesus que disse isso, gente. Um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Eu comecei dizendo que nós todos somos ricos, não é? Porque comparado a alguma das realidades ao redor do mundo, queridos, o que nós temos é assim. A pessoa sonha com o dia de ter a metade das condições e do conforto e de tudo que você tem. Lucas diz assim: bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurado vós os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Mas ai de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós os que agora estáis fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Não é muito semelhante com aquilo que Tiago disse no nosso texto? Tiago só estava copiando o seu irmão mais velho, o nosso Senhor Jesus Cristo. A parábola do rico e do Lázaro é uma... Aliás, esse é um dos textos estranhos, porque parábola na Bíblia nunca fala nome da pessoa. Okay? Em parábola você não tem nome do personagem. Você tem um personagem indefinido. Essa você tem nome. Parábola na Bíblia normalmente é introduzida, e contou-lhes uma parábola, e aí vem a parábola. Essa não tem esse tipo de introdução. Então, a verdade é que a gente não faz ideia se isso é uma parábola ou se isso é uma história. Ok? Ela tem elementos de história mais do que de parábola. Mas então, nesse texto do rico e do Lázaro, é curioso porque você não encontra um pecado do rico. Claro, você não encontra. Tinha o fato de que o rico estava lá dentro e Lázaro estava aqui fora, no portão da casa dele, passando fome, passando necessidade. Mas quando o rico vai para o inferno e pergunta para Abraão, ele não pergunta, na verdade, mas o fato é que, quando vai ser explicado, olha o que ele ouve de Abraão: filho, filho, aliás, é interessantíssimo, né? Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. Existe um radicalismo nessas palavras que é muito grave. Nesse texto, e é claro que esse texto não resume tudo que é o Evangelho, ok? Por outro lado, a gente não pode ignorar que esse texto está na Bíblia. Mas nesse texto, a causa do rico estar no inferno, em tormentos, ele quer um pouquinho de água só, é simplesmente porque ele teve muitos bens nessa vida. Enquanto Lázaro teve males. Provérbios diz o seguinte: o que oprime o pobre insulta aquele que criou o pobre, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Você quer receber o sorriso de Deus em tua direção? Cuide do pobre. Não é à toa que nosso Tiago definiu verdadeira religião como cuidar de órfãos e viúvas. E santidade pessoal, a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Mais 2 textos, esse ficou pequenininho, né? Portanto, visto que pisais o pobre, e dele exigis tributo de trigo,
Não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado, porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. O profeta Amós anuncia juízo de Deus sobre o povo de Deus, porque estava existindo injustiça social, opressão contra os pobres. E, finalmente, Provérbios tem uma coisa interessantíssima. Ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do seu vendedor. Como se faz hoje? Okay? Como se faz hoje? A pessoa plantava, e se o preço estava baixo, na bolsa de valores, eles retinham o trigo. E o pobre que se lasque. Vamos deixar subir. E aí, quando o preço subia, eles abriam os seus celeiros e vendiam. E Provérbios diz, essa pessoa vai ser amaldiçoada. Quem está retendo o trigo para que o preço suba, será amaldiçoado. A Bíblia fala muito a respeito desse tipo de assunto. O que a gente conclui disso? Pense, seria correto dizer que toda riqueza exagerada acontece às custas de alguém? Até que ponto é verdade isso? Que toda riqueza exagerada é injusta, aconteceu às custas de alguém? Esse eu deixo para vocês pensarem. O que podemos fazer para não sermos culpados desses erros que Tiago está falando? Como é que eu mudo a minha mente, o meu modo de pensar, tudo à tua volta e à minha volta, nos formata para nós pensarmos de maneira capitalista. O capital é a coisa mais importante que existe. É o capital que me dá segurança, é o capital que vai me dar uma velhice mais tranquila, é o capital que vai me segurar quando eu tiver problema de saúde, é o capital... Perceba que o capital vira capital com C maiúsculo, ou como a Bíblia diz, mamon. Você vive nessa sociedade. Essa sociedade que adora mamon. A nossa sociedade se prostra a mamon. Constantemente. O que eu e você, então, precisamos fazer para nós não sermos adoradores de mamon junto com a massa? Parte é aprender a começar a abrir mão. Parte é parar de se ver como pobre, porque essa é a nossa tendência, né? Essa é a nossa tendência. Nós temos uma facilidade de nos vermos como pobres, porque a gente normalmente se compara com aquelas pessoas assim, que estão acima da gente. Então a gente normalmente se vê como pobre. Passa a se comparar com a maioria das pessoas que existem na face do planeta Terra. Ao invés de se comparar com os pouquíssimos que estão ali em cima e em evidência, compare-se com a massa que existe sobre a face do planeta Terra. E aí vê onde você está. Na porcentagem que você está, ok? Você vai estar lá acima dos 60%, 70%, você está bem. Você está muito bem, ok? Então, o que você e eu podemos fazer para não sermos culpados desse tipo de erro? Passe a acumular menos e dar mais. Passe a investir mais. Invista mais na igreja. E cobre a igreja para investir também em obras sociais. Invista mais em organizações sérias, que lutam contra a escravidão infantil. O Pequeno Grupo do Norte, o nosso aqui, da nossa igreja, o Pequeno Grupo do Norte, está preparando um material, e vocês cobrem a eles, por favor. Quem é do Pequeno Grupo Norte? Levanta a mão. Vocês estão vendo esse pessoal aqui? Olhem para eles. Cobrem a eles. Porque eles descobriram uma agência, Ágape Internacional, que luta contra a escravização sexual infantil. Isso existe de monte. Dos 40 milhões que eu falei de escravos que existem no mundo, 15 milhões são escravos na área do sexo. 15. E existem agências de cristãos meio radicais que pegam em armas e vão libertar essas crianças. Existem irmãos nossos que são meio radicais, gente. Eles se juntam com a polícia do lugar
Essa agência especificamente em Camboja, um país onde tem muito desse problema. E eles pegam em armas e vão libertar essas crianças, tiram essas crianças da condição terrível que elas se encontram, e aí cuidam dessas crianças, colocam na escola, dão suporte e refazem a vida dessas crianças na medida do possível. Sabia que dá para a gente bancar uma viagem dessa para libertar a gente? Quanto que custa mesmo? $2.000? A viagem? Eu acho que a viagem para tirar crianças custa $2.000, né? $2.000. Você consegue tirar uma criança da escravidão sexual. Enquanto isso, a gente tem nossas contas lá com dinheiro e ainda está reclamando. Tem gente vivendo nesse tipo de situação, existe esse nível de injustiça social. O que nós, como cristãos, estamos fazendo? Isso não nos incomoda? Então, invista mais. Guarde menos para você mesmo. Invista mais, conheça mais, informe-se mais a respeito desse assunto. É chato, eu sei. Incomoda. Você recebe, o pessoal da Ágape manda e-mails, você ouve testemunhos, as coisas cortam o coração, os testemunhos das crianças, das meninas, das mulheres que estavam nesse tipo de situação. Não é gostoso de ler, não é uma leitura agradável e light. Mas a gente precisa fazer alguma coisa em alguma área. Então, ainda que não seja essa área, escolha alguma área para você e faça alguma coisa. O que não pode é não fazer nada. Porque se a gente não faz nada e isso tudo está acontecendo à nossa volta, nós não somos melhores do que essas pessoas sobre quem Tiago falou. Nosso resumo, então. Como ser rico? E o nosso pressuposto é que todos nós o somos. Ok? Comparado à massa que existe no mundo, a gente está muito bem, certo? Como ser rico? Primeiro, seja humilde, consciente da sua insignificância, consciente da sua finitude, e coloque Deus em primeiro lugar nos seus planos e nas suas atitudes. Essa é a primeira parte, a parte final do capítulo 4. Segundo, não cometa nenhum tipo de opressão contra o pobre. Será que a empresa onde você trabalha comete algum desses tipos de opressão? Será que você pode ser uma voz profética dentro da tua empresa? É possível que sim. É possível que sim. Você pode ser mandado embora por isso, mas Deus vai ficar feliz com você e vai te honrar. Então, não cometa nenhum tipo de injustiça social contra o pobre e lute contra a opressão que existe. Lute contra aquilo que tem acontecido. Vamos orar? Pai, o Senhor tem nos dado muito. E logo de cara, Pai, eu quero te pedir perdão, em nome de cada um de nós aqui, pelas vezes que nós reclamamos, pelas vezes que nós não reconhecemos, ó Deus, o tanto que o Senhor já nos tem dado. Pai, tantas vezes nós reclamamos do Brasil, e de fato existe sofrimento verdadeiro ali no Brasil, Pai. Mas a verdade é que existem sofrimentos gravíssimos ao redor do mundo. E alguns dos sofrimentos que nos causam tanta comoção que acontecem no Brasil nem são os piores que acontecem lá, ó Deus. Pai, ajuda-nos como cristãos, termos olhos para a Tua justiça. Ajuda-nos a sermos profetas que veem o que está acontecendo ao redor do mundo e falam, ó Pai, da Tua parte, o quanto o Senhor odeia a injustiça social, Deus. O quanto o Senhor abomina e punirá aqueles que cometem injustiça social. Que nós sejamos a Tua voz nesse mundo, Pai, para falar também a respeito desse assunto. Não queremos, ó Pai, reduzir o Evangelho a uma questão social. O Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho diz respeito à salvação eterna de uma alma e de um corpo. O Evangelho diz respeito a Jesus Cristo ter morrido por pecadores
para transformá-los em filhos de Deus e, ao final, o estabelecimento de um reino perfeito aqui na terra. Então, não permita que nós percamos o foco daquilo que é mais importante. Mas não permita também, ó Deus, que nós foquemos naquilo que é mais importante a ponto de esquecer outras coisas que também são tão importantes, Deus. Que o nosso cristianismo não seja falso a ponto de nós dizermos que Deus abençoe e deixarmos as pessoas continuando com fome, Deus, com frio ou em situações ainda mais graves. Ajuda-nos a nos informarmos e ajuda-nos a nos envolvermos com essas questões como igreja. Que como teu povo nós façamos alguma coisa, ó Deus. Que nós aprendamos a guardar menos para nós mesmos, Deus. Ajuda-nos a investirmos mais no reino, Pai. Ajuda-nos a investirmos mais nos missionários. Ajuda-nos a investirmos mais em agências cristãs sérias que têm feito trabalho maravilhoso. Ajuda-nos a investirmos mais na nossa igreja, que também tem feito grandes coisas para a glória do Teu nome. Ajuda-nos, Deus, a sermos menos, ó Deus, ou a não sermos amantes do dinheiro, Pai. Essa é uma tentação para todos nós que vivemos num mundo capitalista. Somos tentados a apaixonarmos pelo dinheiro. Somos tentados a colocarmos o dinheiro no teu lugar, no lugar que te pertence. É o Senhor quem dá a nossa segurança, mas nós achamos que o dinheiro vai nos dar. É o Senhor quem garante um futuro bom para a gente, mas a gente acha que o dinheiro vai fazer isso. É o Senhor quem mantém nossa saúde, mas tantas vezes nós achamos que é o dinheiro que vai fazer isso. Pai, não permita que nós coloquemos o dinheiro no teu lugar nas nossas vidas, Deus. Mas que, pelo contrário, Pai, que olhemos o dinheiro como aquilo que ele é, um instrumento para ser usado de acordo com a tua glória, especialmente para amainar o sofrimento daqueles que sofrem tanto. Em nome de Cristo Jesus. Amém.